Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é Falcamos e a gente está mais um episódio dessa coletânea de vídeos que fala sobre estratégias reais para você incorporar no seu mundo fantástico. Hoje nós iremos conversar um pouquinho mais sobre algumas estratégias não convencionais, alguma estratégia que algumas pessoas até consideram estratégias sujas, mas que são legítimas e vão realmente ajudar você a criar estratégias interessantes ou colocar estratégias para aquele seu vilão que você quer deixar de uma coisa um pouco mais misteriosa e até mesmo mais factível. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, nos primeiros 3 episódios que eu trouxe sobre as estratégias de guerra, eu falei sobre as 5 estratégias diferentes: a autodirigida, a organizacional, a defensiva, a ofensiva e a não convencional. No último episódio sobre essas estratégias, eu foquei mais nas estratégias agressivas para aqueles que gostam mais de atacar e não de se defender. E hoje eu vou trazer algumas estratégias diferentes, reais, para falar um pouquinho sobre algumas partes da guerra não tão convencionais, mais pro sujo, mais para algo que a galera não gosta. Porque quando a gente fala sobre guerra não convencional, a única forma de você vencê-la é ou sendo muito forte ou você utilizando de técnicas sujas também. Beleza? Então bora lá para a primeira estratégia fantástica. Texto é uma mescla imperceptível de fatos e ficção, a estratégia da percepção errada. O princípio básico dessa estratégia é a informação. Quando a gente tem mais informação do inimigo, a gente normalmente tem uma vantagem. E, obviamente, entregar menos informações para o inimigo também é considerado uma da incrível vantagem. Porém, essa estratégia ela consiste em você dar informações falsas para o inimigo. Você dá percepções erradas, percepções errôneas sobre os seus possíveis movimentos, sobre a sua possível estratégia, sobre os seus possíveis deslocamentos. Então, quando a gente fala sobre percepções erradas, basicamente é você confundir o seu inimigo, trazendo formas diferentes de absorção de informação e com isso você usar como, por exemplo, informantes errados ou pessoas dentro daquela organização que vão trazer as informações de uma maneira equivocada. Então, mas basicamente seria você trazer informações erradas para o seu inimigo. Algo interessante é que caso você tenha inimigos infiltrados dentro da sua organização, utilizar da estratégia também é muito importante, porque você pode trazer algumas informações erradas e dependendo do tipo de informação que você entrega, por exemplo, você tem 3 líderes e você suspeita que um deles é um traidor. Você entrega 3 informações diferentes para cada líder, dependendo da resposta do inimigo, você vai saber qual que é o líder que está te traindo. Então essa estratégia é bem interessante, apesar de ser um pouco na surdina, um pouco maldosa, porém ela é super justa, porém ela é super válida para esse tipo de estratégia. Mas caso você queira um pouco mais de informação sobre isso, eu vou dar um passo a passo de como você pode abordar essa estratégia e ter esse mindset diferenciado para construir as estratégias fantásticas dos seus vilões, até mesmo dos seus heróis, seus anti-heróis ou qualquer outro personagem que você gostaria de implementar essa estratégia. A fachada falsa. Esta é a forma mais antiga de engodo militar. Originalmente ela se implicava em fazer com que o inimigo acreditasse que você é mais fraco do que na realidade. Um líder fingiria uma retirada, digamos, colocando uma armadilha para o inimigo cair, atraindo para uma emboscada. Controlar a fachada que você apresenta ao mundo é a técnica de engodo mais crítica. As pessoas reagem de forma mais direta aos que vêm e ao que é mais visível aos olhos. Se você parece ser mais esperto, se você parece ser mais mentiroso, ele eleva a guarda e será mais impossível enganá-lo. Em vez disso, você precisa apresentar uma fachada um pouco mais otimista, mais desarmada, menos suspeita. A melhor fachada é a fraqueza que fará com que o outro sinta-se superior a você. Então, se você quer trazer informações erradas para o seu inimigo, uma coisa boa e interessante é você mostrar fraco. Seria, por exemplo, coloque com uns poucos guardas, mas guardas bem treinados, ou você coloca, por exemplo, alguns buracos na ronda, então você vai conseguir atrair de uma forma mais eficaz. Mostrar uma gagueja na hora de alguma comunicação, um pouco intimidado, dependendo de como você está agindo perante a um outro líder. Mostrar sinais de fraqueza muitas vezes é algo interessante caso você realmente queira mostrar esse lado fraco. Por quê? Caso você queira mostrar que você é muito superior, que você é muito forte perante uma guerra, pode ser que você cause uma intimidação
que você não está controlando. Obviamente, intimidações são muito importantes, principalmente quando você eleva a moral do seu exército, porém, dependendo do tipo de maquiavelista que você é, você pode utilizar da guerra mais manipulada, e com isso você vai baixando um pouco as guardas dos seus inimigos, mostrando esse lado mais fraquejado, mostrando esse lado um pouco mais delicado das suas estratégias, e com isso você vai mostrar que você é muito mais fraco, abrindo a guarda daqueles que você quer atacar. O ataque isca. Este é um outro ardil que data das épocas antigas e continua sendo talvez a manobra fraudulenta militar mais comum. Ela começa com uma solução para um problema. Se o inimigo soubesse que você iria atacar o ponto A, colocaria todas as defesas ali e tornaria um ataque muito mais difícil. A única resposta era fazer um exército avançar para o ponto B, ou melhor, enviar parte do seu exército para aquela direção, mantendo o mesmo tempo de tropas de reserva para o seu verdadeiro objetivo. Basicamente seria a estratégia da isca viva. Você coloca uma ação, colocando até mesmo a movimentação dos seus exércitos para aquele ponto, atraindo a atenção para aquele ponto. Mas na verdade, a sua real estratégia é atacar o outro ponto. Obviamente, se você mostra primeiramente que você é muito fraco, que você é um pouco até mesmo inocente, a pessoa pode pensar que realmente aquela estratégia idiota que você pensou seria a estratégia mais clara que você pensaria, e por isso ela coloca toda a força em cima, ou até mesmo pouca força, pensando que poderia vencer. Então, utilizar de iscas vivas é interessante, é maldoso, é realmente muito maléfico, principalmente para as tropas que vão se sacrificar pela sua causa, porém, ela é uma ótima estratégia caso você queira enganar o seu inimigo. Camuflagem. A habilidade de se misturar ao ambiente é uma das formas mais aterrorizantes de fraudar militarmente. Impedir que seus inimigos o vejam até ser tarde demais é um modo devastador de controlar a percepção dele. A estratégia de camuflagem pode ser implicada à vida diária de dois modos. Primeiramente, é sempre bom ser capaz de se fundir na sua paisagem social, evitar chamar atenção para si mesmo, a não ser que você escolha o fazer. E a segunda forma é você estar preparando algum tipo de ataque e começa misturando-se ao ambiente, não mostrando nenhum sinal da sua atividade, e assim o ataque se terá surpresa, duplicando o poder. Então, quando a gente fala de camuflagem, você pode falar literalmente de uma forma mais prática, que você está lá diretamente no ambiente, camuflando, esperando a pessoa pegar despercebida e atacar. O típico ladino que adora fazer o ataque surpresa, ou uma emboscada praticamente dividida falando. Ou você pode utilizar a camuflagem social, mostrando provavelmente uma fraqueza, ou até mesmo aceitando o fato de que você concorda com o inimigo e pegando ele por trás. Mostrar a sua verdadeira faceta muitas vezes pode ser um problema, porque informação demais pode ser um problema para você. Por isso, camuflagem social ou até mesmo a camuflagem real são pontos importantes caso você queira pegar o seu oponente de surpresa. O modelo hipnótico. Os seres humanos tendem naturalmente a pensar em termos de padrões. Eles gostam de ver as coisas conformando-se com as suas expectativas ao se encaixar em um modelo ou esquema, pois esquemas, não importa qual seja o verdadeiro conteúdo, nos confortam e sugerem que o caos da vida é algo previsível. Esse hábito mental oferece excelente terreno para fraudes. Então, uma coisa interessante é você mostrar um certo tipo de padrão. Quando você mostra padrões e começa a reforçar esses padrões, as pessoas vão acreditar que esse é o seu normal. Obviamente, quando você quer trazer esse tipo de informação, serve para você criar um certo tipo de emboscada. Obviamente, como eu falei no começo do episódio, caso você queira mostrar que existe um certo buraco na sua vigilância, mostre esse buraco constantemente, mostrando que a cada 10 minutos tem um buraco de 7 minutos entre um guarda e outro, fazendo com que as pessoas possam atravessar esse espaço. Mas na verdade, esses 7 minutos são 7 minutos mais bem guardados lá no local do trono, por exemplo, porém ele é forçado a mostrar que existe esse buraco. Muitas vezes invasões a hotéis, muitas vezes invasões a bancos em filmes, acontece a estratégia do buraco, onde as pessoas que estão segurança, eles forçam esses buracos para que as pessoas sigam esse caminho, porque eles querem que chegue até lá. Então mostrar padrões diferentes, de fraquezas principalmente, é algo interessante para você enganar o seu inimigo, porque você quer que você caia naquele buraco que você armou. Informações plantadas. As pessoas tendem muito mais a acreditar no que veem com seus próprios olhos do que algo que lhes dizem. Elas tendem muito mais a acreditar em algo que descobrem do que naquilo que lhes impingem. Então essa estratégia simplesmente consiste em você pode até mesmo falar as informações que você quer que a pessoa saiba. Mas caso você coloque informações erradas num documento ou force com que a pessoa descubra por si só a partir de um teste que a pessoa fez ou uma tortura que a pessoa fez de uma forma um pouco mais
factível, você vai fazer com que a pessoa acredite, porque ela descobriu informação. Não foi uma coisa que foi dita, uma coisa que foi simplesmente implantada, mas sim ela mesma que a descobriu, ou uma pessoa que ela confia descobriu. Então, trazendo essas informações erradas, mas de uma forma com que a pessoa acredite que ela é a responsável por deter essa informação, isso vai ser muito melhor, porque a pessoa vai falar assim: com certeza é isso, porque eu descobri sozinho. Sombra nas sombras. Manobras enganosas são como sombras lançadas deliberadamente. O inimigo reage a elas como se fossem sólidas e reais, o que por si só é um erro. Em um mundo justificado, competitivo, entre tantos, ambos os lados conhecem o jogo, e o inimigo alerta não tentará agarrar necessariamente a sombra que você alcançou. Portanto, você precisa subir o nível da arte da ilusão, lançando sombras dentro de sombras, tornando impossível para o seu inimigo distinguir o que é fato e o que é ficção. Muitas vezes, quando você luta contra um inimigo que sabe desse jogo, sabe das tramóias que você pode fazer, você tem que colocar um passo à frente e ser muito mais tramoetizante do que ele. Então, com isso, você coloca informações dentro de informações. Você coloca informações falsas dentro de informações reais dentro de informações falsas dentro de informações reais. Porque dando aquela falsa verdade, dando aquela falsa mentira, você não vai dar aquela real situação de o que é real, o que é falso. Então você colocar a sombra dentro da sombra é algo muito difícil, principalmente caso você não seja uma pessoa que tende a ser mais maquiavélico, uma pessoa que tende a ser muito mais manipuladora. É um pouco difícil você conseguir prever algumas ações. Porém, caso você consiga desenvolver essa sapiência, essa malevolência intelectual de colocar armadilhas dentro das próprias armadilhas, com certeza você vai ter uma estratégia muito mais eficaz, principalmente contra pessoas que já são ou inocentes o suficiente para cair nas suas primeiras bases da armadilha, ou sagazes para cair nas segundos, terceiros ou quarto andares de armadilhas consecutivas que você colocou. Penetre em suas mentes a estratégia da comunicação. Há séculos as pessoas buscam fórmula mágica de lhe dar o poder de influenciar os outros com palavras. Esta busca tem sido muito difícil. As palavras têm qualidades paradoxais estranhas. De conselho às pessoas, por exemplo, não importa se é bom ou se é ruim. E você estará sugerindo que sabe mais do que elas. À medida que isso atinge as inseguranças delas, suas sábias palavras podem ter o mero efeito de entrincheirá-las exatamente naqueles hábitos que você quer que ela mude. Uma vez tendo suas palavras espalhadas pelo mundo, sua audiência fará com o que quiser com elas, interpretando-as segundo suas próprias ideias preconcebidas. Quando a gente fala sobre essa estratégia da comunicação, é um pouco diferente da estratégia anterior. Na estratégia anterior, a parte da comunicação é muito importante, porém, como você quer implantar algumas informações falsas. Nesse caso, você vai mostrar as informações que você quer que a pessoa vai entrando na mente dela. Basicamente seria o seguinte: você buscar elos fracos, uma pessoa um pouco mais triste, um pouco mais insegura, uma pessoa com uma ambição um pouco fraquejada, ou uma ambição até mesmo muito forte, porém com um emocional fraco, e você vai atingindo o psique dela, colocando algumas informações devagar. Basicamente seria você ser um sociopata, um psicopata, que vai aos poucos entrando como um vermezinho que vai entrando na cabeça da pessoa, mudando a vida dela. Seria mais ou menos como alguns casos que você percebe de abusos sociais, ou até mesmo alguns relacionamentos tóxicos, que aos poucos o comportamento da pessoa vai sendo mudado a partir de informações, utilizando o lado fraco primeiramente. E quando a gente fala sobre guerra, a gente pode abordar tanto na questão um pouco mais militarizada, ou até mesmo em pequenas guerras do seu dia a dia. Então, se você percebe que alguém aos poucos vai trazendo algumas informações que vão se repetindo, como se ela quisesse aos poucos mudar um pouco a sua percepção de mundo, fatalmente ela está usando dessa estratégia com você, porque ela quer que você ou saia do caminho, ou faça alguma coisa por ela, e com isso ela vai dando conselhos, principalmente em momentos que você precisa desses conselhos. Basicamente seria caso você está num momento triste, porque você não sabe, porque você acabou de terminar com a pessoa que você gosta, aí a pessoa ela vai dando alguns leros, algumas palavras para que você ou fique com uma pessoa, ou fique com a pessoa X ou Y, ou com ela mesma. Então ela vai manipulando algumas informações, colocando algumas realidades que não necessariamente são aquelas realidades factíveis, e com isso ela vai mudando um pouco o seu comportamento, as suas percepções, e com isso a sua forma de pensar. Então, caso você queira utilizar de estratégia um pouco mais maquiavélica, de entrada no subconsciente da pessoa, coloque informações aos poucos, vai dando para ela alguns detalhes,
alguns conselhos, ou abraço amigo, porque com isso ela vai estar muito mais frágil, muito mais receptível a receber as suas informações e com isso mudando um pouco o comportamento. E quando você conseguir mudar esse comportamento, como essa nova forma de pensar vai ser a realidade da pessoa, ela vai lutar como se fosse uma ideia dela, uma vontade dela, uma percepção dela, e isso vai tornar real para a pessoa. Com isso, você vai ter uma pessoa nas suas mãos, usando a verdade que ela mesma criou a partir das suas verdades. Destrua de dentro para fora a estratégia do fronte interior. Uma forma mais comum de defesa em uma guerra antiga era a fortaleza ou a cidade murada. Os líderes militares planejavam estratégias durante séculos para tomar essas estruturas. A estratégia convencional contra a fortaleza era escalar sua muralha e abrir brechas usando engenhocas próprias para cercos e arietes. Quase sempre isso significava primeiro consertá-lo. Os habitantes da cidade aos poucos morriam de fome e fraqueza, possibilitando no final da abertura das brechas nas muralhas a conquista do castelo. Mas ao longo de séculos, entretanto, certos estrategistas iluminados descobriram um jeito diferente de derrubar muralhas. A estratégia deles baseava-se numa simples premissa: a aparente resistência da fortaleza é uma ilusão, pois atrás de seus muros há pessoas que estão presas com medo e até desesperadas. Então a estratégia do front interior, basicamente você pode utilizar de duas formas diferentes. A forma mais prática, que seria literalmente você destruir o muro que você quer fazer, destruir aquele castelo, aquela muralha que você quer fazer, e com isso você vai o quê? Atacando pontos fracos, porém que não mostrem exteriormente que aquilo está sendo destruído. Você vai destruindo os alicerces, você vai vaquejando o muro, você vai corroendo de dentro para fora, porque as pessoas vão acreditar que o muro está íntegro ainda. E quando você perceber que o muro está fraco, você vai lá e quebra de uma vez. Quando você fala de pessoas, também funciona da mesma forma. Você pode ir quebrando as pessoas por dentro, principalmente aquelas que a pessoa não tem um conhecimento interior muito forte, você vai quebrando elas por dentro, sem mostrar muitas fraquezas dela. Você vai fazendo como, por exemplo, a pessoa que ela é forte no trabalho, ela é competente. Você pode, por exemplo, pegar o trabalho dela e complementando aos poucos, mostrando que a pessoa, não, a pessoa ela consegue, ela é isso, aquele outro, mas na verdade você, ao passar o trabalho para a próxima pessoa, você mostra a incompetência da outra, mas colocando a sua parte nela, fala assim, olha, então a pessoa faltou tal coisa, mas eu fiz isso e isso porque nós somos uma equipe. E aos poucos você vai fraquejando a pessoa, sem que a pessoa saiba que ela é incompetente naquele ponto. E quando ela for se enfrentada de uma maneira um pouco mais prática por um chefe, uma discussão, quando for ver, ela vai pensar que ela é capaz, mas na verdade ela vai cair do cavalo, fraquejando e mostrando a incompetência real que ela tem. E você, por ter a expertise e ter feito esse trabalho, aos poucos e fulminando de dentro para fora, você consegue destruir a pessoa e com isso você quebra o muro de dentro para fora. Então, a dica que eu trago para vocês, caso vocês queiram utilizar dessa estratégia dentro das suas construções fantásticas, dentro das suas estratégias de guerras fantásticas, seria você atacar os pontos fracos sem muito demolir as estruturas, fazendo a falsa realidade de que aquilo realmente está fortificado, porém não está. E quando você perceber que já está na hora de atacar, as pessoas vão imaginar que não, elas estão protegidas porque nunca conseguiram destruir aquilo, mas elas vão lá e destroem com toda a força, de uma vez, mostrando o quão forte você é, sem muito esforço, e atacando a fraqueza da pessoa, intelectual, emocional e fisicamente, dependendo de como você quiser fazer. Então, pessoal, tô atrapalhando o vídeo aqui no meio para falar e para você deixar o seu like, para você deixar a sua inscrição, porque quando você faz isso, você fortalece o trabalho, você me incentiva a construir mais coisas para vocês, trazer mais conteúdo. Tô pensando já começar a trazer vídeos esporádicos sobre personagens, sobre filmes, sobre séries, em dias separados, não fazendo assim todas as terças e todas as sextas, colocando alguns outros vídeos, ou talvez uma na quinta, uma na segunda, um sábado, um domingo, isso praticamente quando eu for criando, para trazendo aí mais comentários, mais vídeos para vocês, sem atrapalhar os vídeos tradicionais de World Building, beleza? Porque vídeos 2 vezes por semana, mais lives e surpresas que estão vindo logo logo só aqui no Craftando Mundos. Então, deixe seu like, se inscreve e deixe aqui também nos comentários quais são das estratégias que vocês mais gostaram até agora. Caso vocês queiram esperar as outras próximas 2 estratégias que a gente vai abordar, eu vou deixar vocês comentarem só no final, mas não deixe de deixar a sua estratégia, beleza? Já escreveram? Já deixaram like? Já compartilharam com um amigo porque esse vídeo é muito legal? Show de bola! Então, bora lá para a nossa segunda parte, falando sobre as outras 2 estratégias que faltam sobre as estratégias sujas de guerra.
Domine enquanto parece se submeter à estratégia do agressivo passivo. Nós humanos temos uma limitação em nossa capacidade de raciocínio que nos causa infinitos problemas. Quando pensamos em alguém ou em alguma coisa que nos aconteceu, em geral optamos pela interpretação mais simples, mais fácil de digerir. Uma pessoa conhecida é boa ou é má, agradável ou mesquinha. Suas intenções são nobres ou nefastas. Um acontecimento é positivo ou negativo, benéfico ou danoso. Estamos felizes ou tristes. A verdade é que nada na vida é assim tão simples. As pessoas são invariavelmente um mito de boas e más qualidades, forças e fragilidades. Suas intenções ao fazerem alguma coisa podem ser de algo a ajudar ou prejudicar ao mesmo tempo, um resultado da ambivalência de do que sentem por nós. Até um evento mais positivo tem um lado negativo. Quando a gente fala de passivos agressivos, basicamente estamos falando de situações que você faz para a pessoa, mas sem esperar muito em troca, mas quando a pessoa recebe isso, você atinge da mesma forma. Ou seja, sabe quando você simplesmente está conversando com alguém e você fala: Não, verdade, realmente eu não consigo, puxa, eu sou culpado. Não, mas você. Simplesmente a pessoa que ela é submissa ao mesmo tempo, ela ataca no mesmo momento. É aquela pessoa que ela se mostra uma fraqueza, mas é áspera nas palavras. Então, você utilizar desse tipo de perfil em guerra também é interessante. Por quê? Porque você vai trazer uma certa confusão mental naquele seu inimigo. Por quê? Você vai ser atacado e você vai reagir de uma forma submissa, não, mas isso é o que, será o que, será o que. Enquanto isso, a pessoa vai sendo atacada por trás com uma puta força violenta, porque ela não esperava que alguém passivo como você pudesse causar esse tipo de ataque traiçoeiro por trás. Então, fazer ações passivas agressivas você pode abordar de diversos pontos diferentes, mas a forma mais interessante consiste também em mostrar aquelas fraquezas que eu falei nas estratégias anteriores. Você mostra uma fraqueza, uma submissão, e você vai dando corda, e dando corda, e dando corda, e quando a pessoa baixar a guarda, você vem arregaçando com toda a sua força, mostrando o quão agressivo você pode ser. É uma estratégia relativamente difícil, dependendo de qual a sua personalidade. É um pouco também difícil caso você queira utilizar de uma guerra um pouco mais ampla, né? Se for uma guerra um pouco mais pessoal, uma coisa mais interpessoal, dentro de um local um pouco mais controlado, é relativamente mais fácil de você fazer, porque você vai fazendo essa ambivalência, trazendo uma confusão na pessoa, porque ela não vai saber lidar com você. Quando as pessoas aprendem a lidar com as outras, fica mais fácil o convívio. Mas se você quer causar o caos dentro do local que você quer, você não pode mostrar uma congruência. Não mostrando congruência seria você mostrar bivalências de informações, bivalências de reações, bivalências de comportamentos. E com isso você não vai saber, ninguém vai saber lidar com você direito. E com isso você vai poder ir comendo pelas bordas. Cuidado, porque dependendo da situação, se você for muito mais agressivo do que passivo, ou muito mais passivo do que agressivo, você pode cair na consequência 1 ou na consequência 2. Por isso, caso você queira utilizar a estratégia do passivo agressivo, principalmente dentro de incorporações que você trabalha, seja ela qual for, você tem que saber lidar e dosar muito bem o passivo quando precisa ser passivo e o agressivo quando precisa ser agressivo. Passivo na hora que você for enfrentar alguém mais forte, agressivo quando você for lidar com alguém mais fraco. E fazer esse intercâmbio, esse intermédio, é um pouco difícil, porém, caso você consiga, você vai eliminando as concorrências e com isso você cresce muito mais rápido. Semeie as incertezas e pânico com atos de terror, a estratégia da reação em cadeia. No decorrer das nossas vidas diárias, estamos sujeitos a medos de vários tipos. Estes medos, em geral, estão relacionados com alvos específicos. Alguém pode nos prejudicar e está surgindo um determinado problema. Doenças nos ameaçam até a própria morte. Na luta contra o medo terrível, nossa força de vontade fica momentaneamente paralisada enquanto contemplamos as coisas ruins que podem nos acontecer. Se esta condição durar muito tempo ou for intensa demais, vai tornar a vida insuportável. Então procuramos formas de evitar essas ideias e tranquilizar nossos temores. Vamos recorrer com as distrações do cotidiano, trabalho, rotinas sociais, atividade com os amigos. Religião ou algum outro sistema de crença, como fé na tecnologia, na ciência ou até algo maior como a esperança. Essas distrações e crenças passam a ser o chão sob nossos pés, mantendo-nos eretos e capazes de caminhar sem a paralisia provocada pelo medo. Quando a gente fala do medo, o medo é uma força muito forte, de acordo até com um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. É um livro relativamente antigo. Ele fala que nós temos quatro pilares emocionais: o medo, o dever,
o amor e a raiva. E alguns outros sentimentos se derivam a partir desses 4 pilares, dependendo da coisa, da intenção, da intensidade e o qual é a relação entre esses sentimentos. E o medo é uma força paralisante, uma força de perigo. Então, caso você traga o medo muito forte para com as pessoas, você vai paralisando. E esse medo, dependendo da forma constante que você for trabalhando, as pessoas elas vão buscar fugir desse medo de alguma forma. E caso você dê a fuga para elas além desse medo, você vai estar controlando esse sistema. Quando a gente fala sobre uma técnica antiga, já utilizada também no Brasil, chamada de pão e circo, basicamente seria o quê? Você força as pessoas a fazer o que você quer, mas você vai dar alimentação, vai dar o mínimo biológico e vai dar a diversão para ela, que seria o pão e seria o circo. E com essas duas coisas a pessoa vai fazer o que você quiser, porque mesmo que elas se sacrifique, seja escravizada, você vai dar o mínimo para a sobrevivência e o mínimo de diversão para que ela se mantenha sã. Então, caso você queira utilizar desse medo em diversos pontos, ameaça de terrorismo, um possível sequestro, um possível atentado e vários outros caos que você pode colocar na mente da pessoa por algum medo iminente que pode acontecer, seja ele real, seja ele psicológico, você vai consumindo aos poucos essa força de vontade, essa luz que existe dentro da pessoa. E com isso você colocando essas forças aliviantes, você pode trazer uma nova religião como algo que vai ser salvado, um herói, um salvador, uma economia diferente, algo arcano, algo mágico, uma criatura, não importa. Então, trazer um caos para a mente de pessoas, trazer um medo para o coração das pessoas e também ser o detentor daquilo que vai ser a satisfação que a pessoa vai ter ao fugir desse medo que você está criando, com isso você vai ter o controle total da situação e aos poucos você vai dominando. Caso você não tenha muita paciência, você pode ir criando o caos e o caos vai mesmo consumindo a mente das pessoas e eles vão destruindo por si só. Por quê? Se chama reação em cadeia. Por quê? Caso você queira usar o caos clássico, o caos vai gerando caos que vai gerando caos e vai destruindo de dentro para fora com as forças dos próprios aliados, com as suas próprias forças. Caso você queira um controle um pouco diferente, você pode causar esse caos criando essa necessidade de ser salvo de alguma forma e você chega com a resposta, com a salvação. E com isso você vai trazer, como eu falei naquela outra estratégia, a verdade da pessoa vai ser construída a partir da sua verdade que você deu como uma forma de satisfação e de salvamento para aqueles. Então, pessoal, essas foram as 5 estratégias sujas, não convencionais que eu quis trazer para vocês. Uma coisa bem legal dessas estratégias é que você pode utilizar de diversas maneiras diferentes, utilizando como, por exemplo, vilões maldosos ou até mesmo os mocinhos, os protagonistas, que tendem a se aproximar dessa linha tênue de herói e anti-herói, ou até mesmo causar esses sofrimentos de ter que fazer esse tipo de ações. Porque esse tipo de estratégia, obviamente, você vai sacrificar ou emocional, ou psicológico, ou até mesmo sacrifícios de pessoas, dependendo da estratégia que você quer fazer. Então são estratégias muito legais, não convencionais, obviamente tendendo ao sujo, que são bem interessantes para vocês abordarem. Então se vocês não deixaram o like, não deixaram a inscrição, façam isso agora rapidinho. E caso vocês tenham esperado até o final desse vídeo para colocar aqui nos comentários quais das estratégias vocês acharam mais interessante que vocês pretendem colocar, coloque aqui nos comentários qual seria ela. E se por acaso tiver mais alguma estratégia suja que você acha interessante para colocar, também coloquem aqui nos comentários. Estamos aí chegando próximo do final das estratégias que eu conheço. No próximo vídeo que eu falar sobre estratégias vai ser as últimas, mas não se preocupe, vou trazer mais informações bélicas para vocês e algumas outras curiosidades. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!